Estamos dando início ao nosso primeiro episódio e é com muita satisfação que anuncio que o nosso podcast está no ar. E para começar com o pé direito, trouxemos aqui uma pessoa que tem como bagagem a experiência de 30 enfermeiros, será? Trouxemos aqui uma pessoa que é forte, determinada, resiliente. Estamos com a Aloísia Pimentel. Tudo bem, Aloísia? Tudo bem? Boa tarde. E no quadro de hoje, histórias que inspiram e enfermeiros que cativam, vamos conhecer um pouquinho da trajetória de Aloísia enquanto enfermeira. São mais de 30 anos? Na verdade, vai fazer 30 anos o ano que vem, em 2025. Eu sou formada desde 1995 pela Universidade Federal do Ceará. Em junho de 2025, aí sim, 30 anos de formada. 30 anos. A Aloísia me responde uma coisa. Por que a enfermagem? O que foi que te inspirou para escolher a enfermagem como área de atuação profissional? Olhe, eu não sei lhe dizer exatamente em que momento veio essa vontade e esse querer de me enveredar pela área da enfermagem, né? Eu sempre gostei das histórias do cuidar. Então, sempre que eu vi alguma história, ou que eu ouvi alguma coisa, em que eu via casos de pessoas que adoeciam, que iam para o hospital, que familiares cuidavam, isso sempre me chamou a atenção. E desde muito cedo eu tinha essa identificação já com a área de saúde, especificamente com o cuidar de paciente, né? E aí foi quando veio o ensino médio, o momento de fazer vestibular, e aí eu olhei para a enfermagem, fui atrás de ver justamente qual era o papel do enfermeiro, o que ele realizava, e aí eu disse, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. Ainda meio na dúvida, né? Muito jovem, fazendo vestibular, mas aí a certeza veio desde o primeiro momento, desde as primeiras aulas e cada vez mais só a certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Nesses 29 anos de carreira, e aí a gente tem dentro desses 29 anos a trajetória no escolher da profissão, a trajetória da residência, a trajetória em escolher qual área de atuação na enfermagem. Dentro dessa grande trajetória, dentro da sua história enquanto enfermeira, quais foram os desafios mais difíceis enfrentados até agora na sua carreira? Olhe, falar de desafios ao longo de sua trajetória profissional, ela é, na verdade, complicada. Por quê? Porque, como a gente falou, né, são muitos anos de estrada. E em todas as fases da minha vida profissional, eu sempre tive grandes desafios, né? O primeiro, quando eu comecei a trabalhar, né? O primeiro emprego, o desafio do primeiro emprego, a insegurança do primeiro emprego. Você recém-formado, sem ter tantas habilidades ainda desenvolvidas, mas como eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre tive muito essa segurança na questão do que eu sabia, de conhecimento teórico que eu tinha, mas e o desafio de não ter construído grandes habilidades técnicas, né? Que esse é o grande medo do recém-formado. É justamente quando ele começar a trabalhar, e como a gente trabalha com vidas e é responsável por elas, o meu maior medo era justamente de fazer alguma coisa que trouxesse prejuízo, que prejudicasse o meu paciente. Então, eu sempre fui muito atenta, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito dedicada e eu sempre tinha muito medo de fazer qualquer coisa que prejudicasse o paciente, né? Então, o desafio veio logo no início, esse medo, né? De estar me policiando, de estar estudando, de estar atenta, de promover uma assistência de qualidade sem trazer danos nenhum.
E logo que eu comecei a trabalhar na alta complexidade, ou seja, dentro de UTI e dentro de emergência. Então, imagina o que é para um recém-formado que não tem ainda habilidades desenvolvidas trabalhar dentro de UTI e dentro de emergência. E o mais importante, comecei a trabalhar dentro de emergência e dentro de UTI com pacientes completamente diferentes e queriam exigir de mim muita habilidade e muito conhecimento, porque eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo com criança, com pediatria, na UTI neonatal e pediátrica do Hospital Português, e comecei a trabalhar ao mesmo tempo na emergência cardiológica do Hospital Albert Sabin, que há 29 anos atrás era um grande hospital de referência de emergências cardiológicas. Então, você vê que eram mundos completamente São dois diferentes, extremos, não é isso? extremos. O recém-nascido prematuro e o adulto, que muitas vezes é um idoso que está chegando naquela emergência cardiológica, com algum infarto, edema agudo de pulmão, enfim, situações diversas, né? E completamente diferentes uma da outra. Então, você imagina o tamanho desse desafio para A mim. responsabilidade Exatamente, de manusear recém-formada, né? Recém-formada. isso. Então, foi assim. E falando, né, você trouxe uma fala que me deixou um pouco atenta. O enfermeiro, ele tem nas mãos a responsabilidade sobre a vida do outro, mesmo que indiretamente, porque muitas vezes a gente, né, não falo a gente, mas não eu, o profissional da enfermagem, ele dá tudo que a saúde, né, consegue oferecer, mas nem sempre ele consegue intervir naquela situação, naquele problema. Então, falando de experiências, você pode compartilhar conosco a experiência, um momento marcante que você olha para trás e você pensa: aqui foi o momento que eu percebi que era o meu lugar. Foi aqui que eu percebi que a minha atuação nessa área era importante. Você pode compartilhar conosco a história de alguma de algum momento com um paciente, num caso crítico ou não, mas que tenha ali marcado e que você olhe para trás e diga: esse é o motivo pelo qual eu quero continuar. Nossa, eu tenho muitos, assim, teve muitos momentos na minha vida enquanto enfermeira e que me marcaram muito, pacientes que marcaram, tanto pacientes adultos quanto pacientes pediátricos, recém-nascido, criança. Mas eu tive especificamente, tem muitas histórias, aí você falando, nesse meu tempo todo, eu fui enfermeira atuante também do atendimento pré-hospitalar do SAMU Recife, fui enfermeira de lá praticamente quase 16 anos da minha vida, então tem muitas histórias, né, que marcam. E lembrar assim especificamente uma para compartilhar com vocês ao longo de todos esses anos, de tantas histórias que me marcaram, de tantos pacientes que me marcaram, mas teve sim, teve uma situação logo no início da minha carreira profissional enquanto enfermeira, em que aquilo disse assim: é, eu estou extremamente feliz de estar realizando essa atividade. Eu sou extremamente grata a Deus por me dar a oportunidade de trabalhar com o que eu gosto, de trabalhar com o que eu amo. Que foi justamente uma situação de emergência, quando eu fazia minha residência de enfermagem no IMIP, e eu estava nesse mês no rodízio no IMIP. Quando eu comecei a fazer a residência, eu tinha quase 2 anos de formada só. E foi logo no início, né? E aí, quando eu passei na seleção do IMIP e fui fazer residência de enfermagem em pediatria, eu estava um dia no rodízio, na emergência pediátrica de lá, e duas crianças pequenas, elas fizeram parada cardiorrespiratória ao mesmo tempo, as duas. E eu fiquei olhando para aquela situação caótica de, ao mesmo tempo, duas crianças pequenas fazerem a parada cardiorrespiratória.
E diante daquela situação, eu junto com o médico, ele olhando para mim, eu olhando para ele, o enfermeiro junto com a gente se dividiu enquanto equipe para poder dar ao mesmo tempo assistência a essas duas crianças. E foi quando, nesse momento, foi realizado um procedimento que ele começou a ser realizado de forma mais rotineira de 2005 para cá, e eu estou falando da minha residência nos anos de 1997, É um tempo. 1998, e nessa época eu vi realizando um procedimento que a gente faz nas situações de emergência, que quem é da área e me ouvir sabe o que eu vou dizer agora, que é um procedimento chamado punção intraóssea. É você introduzir uma agulha no osso de um paciente, realizar e administrar medicação através daquela agulha que está introduzida dentro daquele osso. Que nessa época da minha residência, esse tipo de procedimento só era feito em pediatria, não era feito em adulto. E nessa época a gente não tinha os equipamentos apropriados para fazer esse tipo de procedimento. Então ele era feito de forma mais rústica, mais artesanal, com agulha, com seringa. E eu me vi diante daquela situação fazendo esse procedimento, pela orientação do médico que estava ali do meu lado. E foi uma situação de tanta adrenalina, de eu estar participando daquela situação de emergência, de gravidade máxima, e de você ver ali aquelas duas crianças saindo daquela situação e você sentir toda a alegria do mundo de saber que todos aqueles procedimentos que foram feitos diante daquela situação de caos, não quero imaginar o que é duas crianças parando, fazendo parada cardíaca ao mesmo tempo. E quando terminou tudo, que as coisas acalmaram, que eu sentei assim na cadeira, eu comecei a chorar. Porque eu fiquei extremamente emocionada de participar de um momento daquele, de vivenciar aquilo e de sentir um prazer e uma satisfação muito grande. E de gratidão por sentir que ali eu estava realizando o meu sonho de cuidar e de realizar uma atividade profissional que estava me dando tanto prazer. Então, ali eu me senti já realizada. Então, você vê que com 2 anos eu já senti essa grande satisfação. E olha que a gente sabe que em relação à enfermagem, tem todas essas questões, né? De não ser bem remunerado, de não ter reconhecimento da sociedade, essas histórias sempre envolveram a enfermagem, né, da falta de reconhecimento, de uma melhor remuneração. Mas é engraçado como eu nunca me deixei desanimar com esse contexto que envolve a enfermagem. Eu nunca deixei de correr atrás, eu nunca deixei de sentir prazer, eu nunca deixei de querer crescer. Eu sempre busquei, sempre procurei me realizar profissionalmente com aquilo que eu tinha buscado fazer. Então, essas questões de falta de reconhecimento, de falta de remuneração adequada, nunca me Não deixaram foi algo parar. que Não, lhe parou, não é? nunca, 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 nunca. Eu não consigo imaginar, mensurar a sensação de estar no momento, né, tão recente após a formação, né, duas crianças, dois bebês, foi isso? Tendo uma parada e você tendo que entregar seu máximo Isso. naquele momento para que aquelas duas vidas não, né, deixassem de existir e você ver depois que todo o seu esforço acadêmico, as noites de sono, o empenho no que estava sendo feito compensou, deve ter sido muito, muito, muito gratificante. Mas eu também imagino que tiveram momentos que não foram tão bons assim. Momentos que talvez você tenha olhado e talvez tenha se sentido impotente diante de alguma situação, mesmo sabendo que você entregou o seu máximo. Chegou a acontecer nesses 29 anos de atuação? Olha, é, tem sim, lógico, algumas situações, né, que você passa, que são difíceis, né? Ninguém passa 30 anos exercendo uma atividade profissional sem passar por momentos difíceis, né? Todos nós passamos. Mas esses momentos difíceis que eu passei, em relação à assistência de enfermagem, eles foram difíceis no momento em que a gente realmente
dá o máximo e você não tem um bom resultado. E qual seria o bom resultado? É justamente você ter um paciente que não sobrevive, é um paciente que ele acaba não resistindo, mesmo você fazendo todos os procedimentos, todos os cuidados, naquele momento para que ele não morresse, e infelizmente ele acaba morrendo. Isso sempre é muito difícil, né, para o profissional de saúde. E quando esse paciente é uma criança, é mais difícil ainda. Quem não é da área não imagina, de fato, como é doloroso você olhar para um pai, para uma mãe, e ele olhar para você, ele já saber que o Que o filho dele, filho naquele morreu. momento, infelizmente, não resistiu e morreu, mesmo diante de toda a assistência que foi dada. Isso sempre é um momento muito difícil, não é? Então, tem esses momentos quando a gente realmente se doa e dá toda aquela assistência, todos os cuidados para evitar que a morte aconteça, mas nem sempre a gente vai ganhar todas as batalhas, e a gente sabe disso, mas isso sempre mexe comigo. É sempre muito difícil. Eu sempre encarei com mais naturalidade a morte quando é de um adulto. E mesmo assim, se for de um adulto idoso, porque se for de um adulto jovem também mexe muito comigo. A sensação que dá é que a criança não viveu o Isso, suficiente para entender o que é a vida e já perdeu a sua tão cedo. exatamente. E é do mesmo jeito quando é o adulto, né? Eu acho que isso vem muito da nossa educação, da nossa cultura, de que, infelizmente, a gente pensa assim, quando é um idoso que falece, é como se já fosse o processo natural da Natural. vida. Ele foi criança, ele foi adulto, ele foi adolescente, ele foi adulto jovem, ele viveu uma vida. Então era como se houvesse um conformismo, né? Porque ele teve tempo e conseguiu viver isso. E quando é uma criança ou é um adulto jovem, isso mexe muito, porque ele não teve aquele mesmo tempo suficiente. Lógico que ninguém quer morrer. Se você perguntar para um idoso que tem 80 anos se ele quer morrer, ele vai É dizer claro que que não, não. né? Ninguém quer. Mas é a nossa cultura, né? Então a gente é muito preparado para isso, para esse conformismo, quando é um idoso e a gente ficar ali aceitando até a ideia, né, da morte do idoso, porque ele viveu, ele foi criança, ele foi adulto, ele teve uma vida, ele casou, ele teve filhos, ele teve neto, ele soube viver, ele teve a vida. E uma criança não teve tempo para isso, uma adolescente também não, e nem um adulto jovem, né? Então a gente tem essas dificuldades e muitas vezes também outras dificuldades que você tem é no seu dia a dia mesmo, né? Às vezes com colegas, às vezes com situações que não está no seu controle, às vezes em instâncias maiores e você às vezes não consegue resolver, mas aí a gente vai driblando e vai fazendo o que é de nossa responsabilidade fazer com compromisso e com qualidade, né? A gente faz, né? E eu falo isso no sentido geral, não no sentido acadêmico, profissional da enfermagem. No sentido geral, é que a gente faz o que a gente pode. E nem Isso, sempre a gente pode tudo. E isso. quando a gente não pode, é o que nos destrói, né? Esse sentimento. E eu imagino que é natural, ou deveria ser natural, estarmos habituados com esse ciclo do nascer, crescer e morrer. E Isso. quando esse ciclo não acontece, dá essa dor no peito. Trazendo também o que você disse sobre o profissional, que ele é profissional porque ele tem aquela formação, mas ele não é atuante na área e tenta convencer aos demais a seguirem caminhos, né, que deveriam ser positivos, mas que não foram aplicados à sua vida. E isso, além de frustrar quem está tentando aplicar, frustra também quem está chegando. O que é que você sugere aos formandos da área de enfermagem que nem sempre tem a sorte de ter você como professora para vivenciar na prática as emergências que a área enfrenta, né? Então, quais são as principais necessidades desse profissional que está saindo agora da graduação? O que é que você sugere? Uma pós-graduação, uma especialização direcionada para a área que ele quer atuar? O que é que molda positivamente esse profissional para que ele alcance o nível máximo de excelência
para que ele entregue o melhor aos seus pacientes e para que ele entregue também o melhor para o seu sonho, para a sua carreira. Olha, para o recém-formado não existe outra alternativa. Ele tem que realmente fazer uma pós-graduação, não é? Assim como eu fiz, né? Porque quando a gente sai da universidade, da faculdade, a gente sai com aquele conhecimento básico, com aquele conhecimento elementar. E se você for um aluno em que você foi muito estudioso, você realmente pode até sair da faculdade com um bom conhecimento, né, teórico. Você não sai com habilidades técnicas desenvolvidas, porque às vezes os estágios, as práticas durante a graduação acabam não te dando a oportunidade de você realizar alguns desses procedimentos para ter habilidades bem desenvolvidas, ou às vezes você pode até ter a oportunidade de realizar alguns desses procedimentos. Mas a quantidade de vezes em que você realiza, muitas vezes não vai te deixar hábil, né? Na enfermagem, na área de saúde, o que deixa a gente com a habilidade desenvolvida de realizar procedimentos, de realizar técnicas, é você repetir, 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 repetir aquele procedimento técnico. Você funcionar uma veia, um acesso venoso periférico, você não vai conseguir muitas vezes de primeira vez. E se você conseguir, foi simplesmente sorte, né? Para você dizer que você realmente é bom em realizar aquele procedimento, você tem que ter realizado inúmeras vezes a repetição daquele procedimento, para você realmente chegar naquele ponto máximo, né, de expertise em relação a essa habilidade. Então, você aprofundar seu conhecimento teórico, você vai fazer isso através de uma pós-graduação. Você procurar uma pós-graduação que te dê a oportunidade de realizar algum tipo de prática já vai ser também um diferencial, não é? Então, é esse formando, ter o cuidado justamente com o que eu acabei de falar, com a qualidade. Nós temos hoje essa questão na enfermagem de muita oferta. E aí é onde muitas vezes mora o perigo, porque muitas vezes aquele enfermeiro, ele não vai estar atrás de realmente ser um profissional diferenciado e bom. Muitas vezes ele não está indo atrás de agregar conhecimento, ele está atrás de um título, de um pedaço de papel, porque isso vai abrir portas para ele, vai dar a oportunidade dele fazer seleções em instituições privadas ou públicas. Mas é aí onde mora o perigo. Porque você ter o certificado, o pedaço de papel, pode até te permitir realizar essa seleção. Agora, você passar, não. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que ter conhecimento. Então, se você fizer uma pós-graduação qualquer, pensando somente em preço, pensando em ter somente o diploma, e não pensando realmente em adquirir conhecimento, ter qualidade naquele conhecimento e se tornar um profissional diferenciado, não tem papel nesse mundo que faça você ser aprovado, ser selecionado em qualquer concurso que haja, em qualquer seleção de instituição privada. Porque o que vai contar naquele momento, naquela seleção, é o seu conhecimento. E se você faz uma pós-graduação qualquer, por causa de preço, por conta dessas questões, às vezes, econômicas, você não vai estar investindo em nada, no seu conhecimento e na qualidade profissional que você quer ter. Então, tem que ter muito esse cuidado. Então, eu recomendo realmente que faça uma pós-graduação, que tenha compromisso quando tiver essa pós-graduação, não simplesmente ir só para as aulas, achando que isso vai ser o suficiente. Você realmente tem que estudar, você realmente tem que fazer a sua parte e procurar ter realmente toda essa qualidade que quer. Então, tem que fazer pós-graduação. E é interessante essa questão do título, né, para poder passar no concurso, fazer algo de interesse. Gente, o papel, ele vai te dar o título, mas a excelência no campo profissional, isso aí é uma história completamente diferente. E aí vem a qualidade do ensino que você buscou, o seu empenho diante aquele ensino que você está conquistando, não é só o papel. Papel, Isso. qualquer lugar, né, sem boa procedência, Isso, você consegue tranquilamente. isso. Agora, você ser um profissional, assim como a U, com quase 30 anos de história, de vivência e de competência,
é outra história. Exatamente, é isso. É ter esse compromisso e essa preocupação de que se você quer ser um bom profissional e você vai ter que realizar curso, olha, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Sempre me dediquei muito, sempre fui muito estudiosa, nunca fiquei limitada somente àquilo que estava sendo falado em sala de aula. Eu sempre busquei fora, eu sempre comprei livros. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de acesso à Da informação, informação. mas há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente não tinha isso, então eu sempre comprei muitos livros. Tanto é que até hoje, meu filho disse que eu sou muito das cavernas. Eu gosto de estudar por livros, eu gosto de estudar escrevendo, eu não gosto de ler em computador, nada. Se eu baixar artigos científicos na internet, no meu computador, eu imprimo, porque eu tenho que pegar o papel. Então, isso vem dessa época de muito estudo em cima de livros, entendeu? De querer realmente ir além, de querer saber mais, de querer aprender muito e me tornar um profissional diferenciado. E sempre busquei ir atrás de instituições que eu sabia que eram sérias e que eu ia ter essa qualidade de ensino, de E é conhecimento. isso que me deixa confusa, porque há 30 anos atrás era uma realidade, Isso, hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, existe de certo modo um abismo entre as isso, duas, e a gente não vê hoje profissionais empenhados, mesmo com tanta tecnologia que permite o acesso à informação, ao conhecimento, à pesquisa. E aí, será que de fato é a falta do saber ou é o interesse em ser um bom profissional? Né? 30 anos atrás você não tinha isso. o que você tem Tem hoje hoje. de facilidade de informação de jeito nenhum. A gente não tinha rede de internet. Na minha época de graduação, para a gente não existia essa internet, não existia isso. Era pegar os livros na biblioteca e estudar, estudar e estudar, não é? Ou comprar livros. Mas existe muito hoje o acesso a essa informação. Você poderia ter nos dias de hoje profissionais saindo muito mais qualificados, e nós temos sim, nós temos Sim, muito sim. formandos que são bons, que são comprometidos, tanto de instituições privadas quanto públicas, tem muita gente interessada, mas é aí onde tem a diferença. Para você realmente ser esse profissional qualificado hoje em dia, é compromisso. É você realmente querer ser e ter o compromisso de De ser, ser. tá certo? E buscar fazer realmente cursos que te deem essa qualidade, que te ajudam. E não simplesmente, eu quero, porque a gente tem muito hoje, devido a todas essas possibilidades que tem para a enfermagem, é muita gente também querendo atuar em área que ele não tem perfil. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos algumas áreas na enfermagem que elas estão bem, estão no momento de destaque, né? Quem atua com feridas, a área de estética. Então, se você tem perfil para ir para essas áreas, se você realmente gosta e se identifica, você tem que procurar fazer curso de pós-graduação nessa área. Eu jamais faria, por exemplo, um curso de especialização na área de feridas. Não é minha área. De vez em quando tem um colega que diz assim para mim, recentemente ele disse, Alô, tu é tão inteligente, por que tu não abre um consultório na área de feridas, faz uma pós-graduação, do jeito que tu é dedicada, compromissada, eu tenho certeza que em pouco tempo tu estaria com um Já consultório estava. bombando. Não é minha área. Eu não me identifico com isso só porque é a área do momento, só porque é a área que está dando retorno financeiro. Não, eu realizo bem aquilo que eu faço e sou reconhecida por isso, porque eu faço aquilo que eu gosto de fazer, eu atuo na área que eu sinto prazer, independente dessas questões dela estar em destaque, de ter bom retorno financeiro ou não. E, falando nessa questão do retorno financeiro, eu não tenho o que dizer. Porque eu tenho uma vida confortável, eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma vida boa, fazendo e atuando naquilo que eu gosto. E eu tive o retorno disso. E o retorno Uhum. veio justamente porque quando você vai para uma área que você gosta e que você trabalha com ela, o que acaba acontecendo é que você se dedica muito, é que você estuda muito e você acaba se sobressaindo. E Sim. na hora que você se sobressai, as oportunidades surgem. Surgem, E aparecem. quando as oportunidades surgem e você de fato está preparado, a vida deslancha, entendeu? Porque o primeiro passo é esse, é você gostar daquilo que você faz. Porque aí você vai estudar com prazer e vai se dedicar por prazer e não por obrigação.
né? Pessoal, não basta ter, tem que ser também. É, Tem que ser bom, tem que ser compromissado. Tem que ser bom, tem que ser compromissado. Aloísia, a última pergunta referente aos nossos recém-formados e para aqueles que estão querendo começar no campo da enfermagem. Qual conselho você daria para essas pessoas, para esses futuros enfermeiros que na sua época você não teve? Que talvez se você tivesse ouvido de alguém esse conselho, a sua visão tivesse sido diferente nos primeiros anos da graduação. Talvez o empenho, talvez a vontade de fazer acontecer. Qual seria esse conselho? olha, na minha época, como quando eu formei, né, me formei há 29 anos atrás, 29 anos atrás, muito tempo, as pessoas não chegavam para mim para falar coisas positivas da enfermagem. Muito pelo contrário, né? Então era aquela situação de que eu ia ficar desempregada, de que o salário não era bom, que eu devia tentar medicina, que eu era muito inteligente, sempre essas histórias. Eu sempre escutei muito isso. Escuto até hoje, menina, tua enfermeira maravilhosa. Por que Por que que não tu faz medicina? eu hoje não respondo mais, sabe? Eu só respiro fundo, eu só faço sorrir, porque não vale mais nem a pena você explicar o porquê de quando você se identifica com uma determinada área, com uma determinada atividade, não é porque ela muitas vezes não tem o mesmo reconhecimento que a outra tem, que isso quer dizer que você seja um profissional infeliz ou frustrado. De forma Muito pelo alguma. contrário. Eu Sim. sou muito realizada com aquilo que eu faço e quem convive comigo sabe do que eu estou falando. Quem convive comigo sabe que eu não estou aqui simplesmente falando só por falar. Quem está na convivência diária comigo, me vê atuando como enfermeiro, como docente, sabe o quanto realmente, de fato, eu sou feliz e realizada com o que eu faço. Eu não me imagino fazendo outras E só coisas. abrindo um parêntese gigantesco no que a Luísa disse, quando ela fala sobre conviver, eu já tive o prazer de assistir essa mulher em sala de aula. Minha gente, vocês não têm noção do que é uma pessoa que é apaixonada pela comunicação sentir vontade de ser enfermeira. A paixão no olhar, a paixão em fazer dar certo, fica estampada no seu semblante, no seu rosto. Dá para perceber que não é o dinheiro. Claro que dinheiro é consequência Lógico, e a gente lógico, precisa disso para lógico. sobreviver, para viver. Mas ver a paixão no que é feito, sair, meu bem, tá no seu olhar. É isso. Então, assim, o que eu diria para esses recém-formados hoje seria justamente isso, tá? Busque realizar aquilo que realmente te faz feliz. Não tente nesse momento, diante de vários conselhos que provavelmente esse recém-formado vai ouvir, dele se enveredar por áreas pensando só na questão financeira. Porque, como você falou, dinheiro é bom, todos nós gostamos e precisamos, tá certo? Mas você ser realizado em algo que você faz, você buscar fazer aquilo que seu coração realmente ele vibra com o que você está fazendo, vai te fazer e vai te tornar um profissional de excelência. Porque você só se torna um profissional de excelência e esse profissional de excelência vai ter boas oportunidades e, consequentemente, retorno financeiro se ele fazer aquilo que ele se identifica. Então, se na área de enfermagem hoje nós temos uma diversidade imensa, veja qual dessas áreas você gostaria e que você realmente se identifica, que você gostaria de trabalhar, de atuar. Então, nós temos aí a área de nefrologia, nós temos a área de UTI, nós temos a emergência, nós temos obstetrícia, auditoria, gestão. Você tem a área de pediatria, você tem a área de feridas. Então, você tem uma diversidade hoje tão grande para atuar e para trabalhar que não é possível que em uma dessas Você não áreas não tenha uma seja. área que realmente você vibre, que você sinta prazer, que Sim. você quer buscar, que você quer estudar, que você quer se aprimorar. Tem. E aí é o que eu digo, faça essa área.
porque é essa área com que você vibra, com que você sente prazer, que vai fazer com que você busque ser um profissional de excelência. E quando a excelência chegar, independente de qual seja a área que você esteja atuando, o retorno vem. Vem o retorno do reconhecimento, vem o retorno financeiro e vem mais oportunidades. Então, é buscar aquilo que te faz feliz e que te dá prazer, né? A gente só está passando um momento aqui, né? A vida da gente é muito rápida. A gente não pode deixar. Estagnar em coisas tão pequenas. Exatamente. E de, assim, de fazer algo porque o mercado de trabalho é bom, mas eu não me identifico muito, mas eu vou fazer porque eu vou ter ali. Não. Se você for atrás daquilo que faz o seu coração vibrar, você vai ser um profissional de excelência. E se você for, as oportunidades chegam. Pode ter Então a certeza. gente vê que o que faz o seu coração vibrar é a UTI É neonatal. paciente grave. É impressionante. Desde a faculdade eu já dizia que eu ia trabalhar dentro de UTI, com paciente grave. Eu só nunca imaginei que fosse com pediatria. Então, quando eu comecei a trabalhar, foi dentro de uma UTI neonatal e pediátrica, como eu falei, que eu tomei um susto, era uma UTI, mas eu não imaginava que fosse pediatria, e ao mesmo tempo com um adulto com emergência cardiológica, né? E eu sentia tanto prazer em dar aquela assistência àqueles pacientes graves. Eu gosto do paciente crítico, como a gente diz. Eu gosto da assistência ao paciente grave, tenha ele a idade que tiver. Então, como Deus me deu essa oportunidade de, ao longo desses 29 anos, eu trabalhar com criança grave e com adulto grave, eu gosto dos dois. Eu gosto desse ambiente e gosto principalmente de emergência. O coração batendo forte. As pessoas dizem, como é que a pessoa gosta do caos? Porque a emergência é o caos. Eu gosto. Eu sempre trabalhei em UTI, emergência e o atendimento pré-hospitalar. Eu lembro que quando eu fiz o concurso para a prefeitura, para passar para o SAMU, que quando eu passei, que meus amigos disseram assim, tu vai para onde, Alô? Eu disse, eu vou para o SAMU, eu quero fazer parte disso, do atendimento pré-hospitalar, ele vai ser implantado, eu quero fazer parte disso. Uma amiga minha olhou para mim e disse assim, minha gente, a pessoa é muito louca, cara. Ela começou a trabalhar dentro de uma UTI, aí ela achou pouco ficar esperando os pacientes graves dentro de UTI, ela começa a trabalhar dentro de emergência, ou seja, ela foi para a porta do hospital, ficar esperando os pacientes graves chegar. E agora ela não se contentou e agora Tá quer ir indo para o meio da rua buscar pegar o o paciente e paciente. trazer para o hospital. Aí eu comecei a rir quando ela falou isso, eu disse, é Ai, bem isso, eu gosto muito do paciente crítico, na verdade. Seja ele, tenha ele a idade que tiver, mas uma paixão grande pela pediatria, pela criança grave, pelo recém-nascido grave, eu gosto de dar esse cuidado, porque é um cuidado que vai exigir de mim o meu máximo, a minha excelência. O paciente grave, independente da idade, ele exige que aquele profissional seja de fato bom no que ele faz, que ele realmente seja um expert, que ele tenha habilidades e tenha conhecimentos que vão além, porque eu estou com um paciente grave. Ele vai exigir de mim esse conhecimento. Eu gosto demais disso. Essa exigência de mim, o meu melhor, dar o meu melhor. que lindo, Alô. Tá vendo? Eu disse anteriormente, eu sou da comunicação, mas só de ouvir uma profissional com a competência que essa mulher tem, aqui, ó, abandono tudo, vou Vamos lá, embora ser enfermeira? não tenho perfil. Alô, a gente já sabe, você compartilhou um pouquinho da sua história enquanto enfermeira, mas existe um lado para além da enfermagem. Quem é a Aloísia fora da sua atuação, fora do campo da enfermagem, fora do espaço que faz o coração palpitar? A Loísa é a mãe de Gabriel. Vixe, eu vou me emocionar. É a mãe de Gabriel, que tem 26 anos, que hoje mora no Canadá, momentaneamente está lá. Mãe de Beatriz, uma moça linda de 22 anos, onde todo esse meu esforço de ser uma boa profissional de destaque, de ter boas possibilidades, de ter boas oportunidades, foi por eles. E, às vezes, quem me acompanha nas redes sociais sabe, né, que eles bateram asas, são adultos hoje, vivem suas vidas, normal, natural, como é
o processo natural da vida, mas é muito forte a minha ligação com eles. E hoje, assim, às vezes eu sinto muito quando eu chego em casa e não encontro mais eles, porque teve um momento na minha vida que eu dizia assim, ah, meu Deus, eu queria tanto reduzir as minhas atividades profissionais para eu poder ficar em casa mais tempo com os meus filhos. Hoje, minha vida profissional ela é bem mais tranquila em termos de atividade, porque eu estou mais na docência, né? E hoje eu chego em casa todos os dias, não dou mais plantão à noite, não dou mais plantão no final de semana, tenho um tempo maior para estar em casa. E eles hoje não estão mais, porque estão vivendo as suas vidas, né? Então, fora da docência, fora da enfermagem, eu sou mãe. Eu sou mãe que sou completamente apaixonada pelos filhos. Eu sou mãe que quem me conhece sabe de todo o amor que eu tenho e de tudo que eu faço é pensando por eles e para eles, né? E sou mãe também e tenho meus filhos peludos também. A Luísa Pimentel também é mãe de 3 doguinhos, né? São meus filhos de 4 patas, que eu sou apaixonada pelos 3 também. E é isso. Quando eu não estou no meu dia a dia sendo enfermeira, sendo docente, trabalhando, eu estou tentando ainda ser mãe. É a filha que está na faculdade, fazendo curso à noite de história, e faz assim, mainha, a senhora pode vir me pegar na faculdade? Vou sim. Então, assim, nunca houve um dia em que ela disse assim, mãe, a senhora pode vir? E eu disse, não, eu não vou, eu vou. É o meu papel de mãe, de buscar. Não, mãe, se a senhora não puder vir, eu vou de Uber. Eu vou lhe buscar. Então, não se preocupe, porque daqui a pouco eu estou chegando na faculdade. Então, esse para mim é o meu maior papel. É ele quem eu exerço, mesmo que distante, tentando ali o tempo todo manter essa participação ativa na vida dos meus filhos. Então você não é só uma enfermeira compromissada, você é uma mãe, você é uma pessoa Isso, compromissada, você entrega o sou, melhor em isso, tudo que faz. É sendo mãe, é sendo enfermeira, é sendo amiga. é isso. E o que é que você faz para relaxar no tempo livre? Olhe, na fase de vida em que eu estou, eu já gostei de muitas coisas de fazer para relaxar. Eu já tive os momentos de boates, eu já tive os momentos de praias, eu já tive os momentos de barzinhos, que esse é o meu momento mais atual, assim. Às vezes quando eu quero relaxar, quando eu quero ficar de boa, eu sou uma pessoa que eu não preciso de uma companhia para estar bem. Seja a companhia de um namorado, ou seja a companhia de um amigo. Às vezes eu quero sair para algum lugar só. Então, às vezes eu vou no shopping, eu bato perna, eu sento ali, às vezes, num barzinho que tem no shopping, bebo uma cervejinha, saio sozinha. Às vezes eu quero com os amigos. Então, às vezes eu vou e ligo, ei, nunca mais a gente se viu, vamos tomar um cafezinho? A gente vai e toma um cafezinho. Às vezes é com um namorado. Então, eu tenho muito esses momentos. Às vezes eu gosto de estar só, às vezes eu não quero fazer nada, eu quero ficar só em casa assistindo televisão, de boa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito bem resolvida nessas questões de relaxar. Eu tanto relaxo sozinha em casa, numa boa, como eu relaxo em casa, como eu relaxo indo para a rua sozinha, indo para o barzinho sozinho, indo para o cinema sozinha. Um dia desse, meu filho ligou do Canadá, ele foi e disse assim, tá onde, manhã? Aí eu fui e disse, estou indo para o cinema. Aí ele fez, com quem? Eu fui sozinha. Ele fez, af, só... Por que sozinha? Ele disse, porque eu quero ir sozinha. E às vezes as pessoas não entendem Sim. que é muito bom você sentir prazer na sua própria companhia e você não ter a necessidade de alguém ali para estar bem. Eu sou muito assim. Então, eu sou muito de fazer as coisas sozinha. Quando eu não estou afim, eu ligo para os amigos. Às vezes, vem o namorado junto. Então, às vezes, essa solitude que a gente tem, às vezes ela não é bem vista pelas pessoas que estão ao redor. Tem gente que não consegue As entender pessoas isso. confundem É, solitude com solidão. isso, Você não está isso, sozinha. isso. Aí às vezes eu estou em casa sozinha. Alô, bora sair de casa? Vou não, filha. Comecei a assistir aqui agora a minha série, mas não tem quem me tire de casa hoje. Quando eu estou afim, eu vou. Quando eu não estou, eu vou. Então é muito bom isso. Você ter essa maturidade de sentir prazer na sua própria companhia. De você não sentir em nenhum momento essa questão de solidão, de vazio, não. Até porque isso não combina comigo. Entendeu? Então, é isso que eu faço para relaxar. Às vezes, só ficar em casa assistindo uma televisão. E quando as pessoas perguntam assim, qual é a série que você está assistindo? Não são essas séries da Netflix.
São séries que eu já assisti 1 milhão de vezes e que tem no canal fechado, tá na TV fechada. Meu filho diz muito isso. Mãe, a senhora é a única pessoa do mundo que ainda tem canal acaba fechado, TV fechada, Sky. A senhora paga a Sky? Paga. Tem uns programas na Sky que eu gosto e que nem outros canais têm, acabou-se pronto, entendeu? É isso, é você sentir prazer com essas pequenas coisas que te dá paz, que te traz tranquilidade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito tranquila para muita coisa. Embora eu seja estressada para outras, me falta paciência às vezes para certas coisas, como falta de respeito, como comodismo, como gente reclamando e que não tem atitude, eu não tenho paciência. Né? Não sei se é porque eu não sou de reclamar, eu sou de ter atitude, de ir lá e tentar resolver, de tentar ficar bem. Eu tenho muito isso na minha vida. Eu acordo todos os dias, agradeço a Deus e digo sempre isso é um mantra meu. Eu faço assim, hoje o dia vai ser show de bola, hoje vai ser muito bom. E eu trago isso para mim, para o meu dia a dia, né? Tem que tentar ficar bem na medida do possível, né? Ou a gente fica, ou a gente fica. Não Isso, tem, isso. não tem outra Problemas vão fazer opção. parte sempre. Agora você não pode deixar que isso te consuma, e você Isso. não pode deixar que isso te impeça de viver. Ah, eu quero conquistar tanta coisa ainda, quero. Mas eu estou tão feliz com tanta coisa que eu já Que eu já conquistei, que eu estou conquistei. aqui de boa, eu sou tão grata por isso. Vamos embora atrás de outras coisas que eu também ainda quero. Mas ainda não consegui, mas eu estou muito feliz com tudo isso que eu já construí na minha vida. É isso. Porque as pessoas complicam. É entender que a sua vida depende de você, os Isso. seus sonhos dependem de você, a sua felicidade depende de você. Isso, Você isso, entendeu que é você por você, meu isso, amor, a vida ela caminha. exatamente. E sempre lembrar, né, que tem um Deus Todo-Poderoso lá em cima que cuida Exato, todos de nós. E se você exatamente. é uma pessoa que acredita nisso, e que tem fé, e eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, eu tenho uma relação muito maravilhosa com Deus, de gratidão, de tudo. Já passei por momentos na minha vida de sentir a presença de Deus, cuidando de mim, de você sentir mesmo Ele ali presente, disso me emocionar, disso me fazer botar o joelho no chão e de agradecer, por eu ter sentido todo o zelo e todo o cuidado dele comigo. Então, eu tenho muito essa relação de fé e de gratidão com Deus. E eu acho que quando a gente tem isso, o caminho da gente é muito mais leve. Muito mais, pode ter A certeza. gente vê a pedra e a gente não reclama da pedra, a Isso, gente passa por isso, cima. isso, exatamente. Não é isso, Isso amor? mesmo. Ai, que momento fantástico, que conversa boa. Que coisa boa, leve, né? Leve, Tranquila. nem parece que conversamos Não é? sobre coisas tão difíceis. Na minha percepção, é Mas é, mas difícil. é, mas é. Para finalizarmos esse bate-papo, que foi maravilhoso, que trouxe uma visão extraordinária, não só para mim, mas também para quem está assistindo. Vamos para um bate-bola bem Eita, rapidinho. vamos embora. Eu vou fazer uma pergunta e você vai me responder com a primeira palavra que vier na cabeça. Eita, Senhor. A Certo, primeira palavra. certo. Vamos lá? Bora. Vamos lá para a primeira pergunta. Um sonho. Viajar. Um sonho já realizado. Meus filhos. Quem é a Aloísia? Vitoriosa. O que é a enfermagem? Satisfação. Prazer. Família na sua concepção. Minha base. Aloísia, enfermagem e família. Amor. Coisa linda. Nem foi difícil. Foi não. Nem foi difícil. Muito obrigada, Aloísia, por ceder um pouco do vago tempo que você tem, do pouco tempo, na verdade, que você tem, de compartilhar as suas vivências, a sua história, de motivar os enfermeiros que estão adentrando na área. Tenho certeza que muitos, a partir desse momento, vão enxergar a profissão com outros olhos, aqueles que também já estão, que não têm esse pulso que você tem, possa vir a ter através das suas palavras. E eu te agradeço por sua presença. Agradeço também em nome da nossa instituição CCF Acesa
por ter uma profissional tão qualificada e competente como você na tarde de hoje. Muito obrigada, Luísia. Eu é que agradeço, né, o convite, foi um prazer participar, um prazer falar da enfermagem, né? É um prazer falar da docência, falar do que é, né, essa profissão, para que as pessoas tenham um pouquinho de noção da nossa vivência e tentar despertar, né, nos colegas que estejam assistindo, nos alunos, nos recém-formados, que busquem, né, que a gente pode ser muito feliz com a nossa profissão, que a gente pode ter muito retorno, que a gente pode ter muita oportunidade e ser feliz com ela. É ser feliz com o que temos para conquistar o que queremos. Exatamente. Não é isso? Isso. E é isso, pessoal. O nosso episódio encerra-se aqui. Se você tem curiosidade em acompanhar em primeira mão tudo o que está acontecendo ao vivo durante as nossas gravações, já sabe. Segue a gente nas redes sociais, cce.facesa. Segue, favorita nosso perfil e acompanha tudo. Até mais!